Olá, viajante! Chegamos ao Este é o 9º episódio do Viajando na Maionese. O podcast a gente fala sobre viagens, dicas de turismo, gastronomia. Muito bem, tem comida? Sim. Sim, e vai ter comida no episódio de hoje? Sim! O episódio dessa semana, na verdade, vão ser 2 semanas. A gente vai falar sobre este destino no episódio de hoje e na semana que vem a gente se aprofunda um pouco mais e continua a falar sobre esse mesmo destino. E qual será ele? Pam, 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 pam. A gente descobre daqui a pouquinho. No episódio desta semana, o 9º episódio do podcast, nós vamos falar sobre... Canadá! Sim, o Canadá, do Maple, que tem o dinheiro cheiroso. E do frio. Mas o clima... a gente vai falar sobre o país, sobre o clima, sobre o planejamento para viajar para o Canadá e uma visão geral sobre a região de Ontário, Quebec, Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec City. Ele faz spoiler. Ele tá dando a introdução, mas ele já faz spoiler na introdução mesmo. Mas tudo bem, continuando. E aí na semana que vem a gente fala sobre essas 4 cidades, especificamente cada uma delas. E essa semana a gente faz um resuminho do que a gente pode encontrar no Canadá. Exato, a gente vai falar sobre o país como um todo. E na semana que vem a gente se aprofunda nessas 4 cidades. Bom, Canadá, para começo de conversa, a gente já pode dar uma informação que quase ninguém presta atenção ou parou para pensar. Por quê? Porque o Canadá é o 2º maior país do mundo. Verdade, o primeiro é a Rússia, não? O primeiro é a Rússia, isso aí. Claro que a gente está falando em extensão territorial, em tamanho de terra, e não em número de população, porque em população o Canadá tem aproximadamente aí 37 milhões de habitantes no país inteiro. E só para ter uma ideia, o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Logo, não é tão populoso. Não é populoso, mesmo porque a região que é habitada no Canadá é a região da fronteira ali com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos. A região norte, muito gelo, muito frio. É mais frio ainda. Então, como a gente falou dessa região fronteiriça, ela, mais uma coincidência, é a maior fronteira terrestre do mundo. É essa que é compartilhada do Canadá com os Estados Unidos. São quase 9 mil quilômetros de fronteira compartilhada com os Estados Unidos. São quase 6.500 no sul ali e mais quase 2.500 com o Alasca que fica lá em cima. Moeda canadense. Moeda canadense. Qual é a moeda canadense? É o dólar canadense. É cheiroso, gente. Então, oficialmente... dizem que não é, mas tem cheiro de maple. Existe um silêncio com relação ao papel moeda do Canadá. Oficialmente eles falam que não, que o papel... Na verdade não é papel, né? É uma moeda de plástico. Igual era com aquelas nossas notas de 20 reais, se eu não me engano, que não existem mais. Então a moeda lá é de plástico, mas ela tem cheiro de maple. Tem. Por curiosidade, alguém que foi pro Canadá ou quando você for, dá uma cheiradinha. Tem cheiro de maple. É uma cheirosa. Delícia. Você pega a carteira nota... fica maravilhosa. Fica. E o dólar canadense, na cotação de hoje, ele tá aproximadamente 3,30, 3,32. Ou seja, ele é em média 30% mais barato que o dólar americano. Então, o dólar americano hoje tá 4,50, 4,40. Não, 4,10, 4,15. Não, 4,10, 4,15 no oficial. Na hora de você comprar é 4,40. Então, é 3,30 por 4,40. Dá 30% de diferença. E aí essa diferença acaba não sendo percebida, já que os preços lá no Canadá costumam ser um pouquinho mais caros do que os preços dos Estados Unidos. Assim, leve em conta que o custo de uma viagem para o Canadá não é muito diferente do que você viajar para os Estados Unidos. Isso mesmo. Isso mesmo. E como é que a gente voa para o Canadá? Direto? Direto, tem voo da Air Canada, que voa por São Paulo, direto para Toronto, ou direto para Montreal. Ou a gente tem as opções, dá pra gente viajar com a TAM. A TAM tem parceria com a Air Canada e com a WestJet. Dá pra ir de Gol, que tem parceria com a Delta. Dá pra ir também de Copa Airlines, que foi a opção que a gente fez, viajando com escala na cidade do Panamá. E dá pra ir com as companhias americanas, direto com a Delta, com conexão em Nova York, pela United, que tem conexão em Chicago, pela American, e a American tem conexão em Dallas, em Nova York, em Miami. Claro que você vai fazer essa escolha não só pelo destino, né, que você quer chegar, mas também pelo preço, pelos horários de voo, por várias variantes que vão determinar como vai ser a sua viagem. Eu acho que tem que avaliar a flexibilidade de datas,
Ou seja, tem que ser naquela data que você quer ou você pode viajar alguns dias antes, alguns dias depois. Segundo, o tempo de voo. Quanto tempo vai durar esse voo que você vai levar para chegar no Canadá? Sempre o menos possível, o menor possível. E o possível. terceiro, a quantidade de conexões. Então, o mais barato, muitas vezes, vai sair bem mais caro. Porque, afinal, imagina, você passar a noite no aeroporto para poder pegar o seu voo, que só vai sair na madrugada do dia seguinte. Ou você pegar aquelas escalas e conexões sem sentido para você pegar, sair de Montreal e ir para Los Angeles para depois fazer uma conexão em Houston e depois ir para Miami ou para vir para o Rio ou para São Paulo. Pois é, mas tem, na hora que você vai fazer a pesquisa, vai aparecer esses voos mais baratos. Tem, só que demoram não compre, porque 40 horas para você chegar. Demora 40 horas e você já chega morto, né? Acabado, e acaba que um dia teu é para descansar e se recuperar. Então, na hora de fazer a escolha, leve em consideração o seguinte: um voo direto para Toronto ou para Montreal gira em torno de 10 horas. Então, verifica na hora de fazer a escolha do voo qual o tempo total daquela viagem, da ida e da volta. Lembre-se sempre que tem que ter um tempo viável, porque geralmente os aeroportos são enormes e para você sair de um avião para outro, você leva um tempo para chegar no outro avião. Exato, mas leve em consideração que o tempo de um voo direto é de 10 horas. Então, na hora de escolher, se for 15, ok, eu acho que tá valendo a pena. Se for 11, não dá. Se for 11 com conexão, não dá. A não ser que você vai fazer a conexão no aeroporto pequenininho em que você... Mesmo assim, se atrasar um pouquinho na saída da origem, pronto, você já vai ficar desesperado porque não vai conseguir pegar o voo. E se não pegar o voo, pouco. E dependendo da companhia, só vai ter o próximo voo no dia seguinte, aí taca ali passar a noite no aeroporto, porque nem sempre vão arrumar o hotel. Então, verifica essa questão do número de conexões e o tempo total da viagem. Visto. Para viajar para o Canadá, é obrigatório um visto canadense. E aí a gente tem algumas alternativas. Primeiro, se você já teve um visto canadense que venceu há menos de 10 anos, ou se você tem um visto americano válido, você pode solicitar uma autorização eletrônica de viagem. Ela é mais barata, ela é menos burocrática, você pode fazer online, não precisa ir no consulado, só que tem um detalhe. Essa autorização eletrônica é válida apenas para quem entra no país por via aérea. Se você chegar no Canadá por via aérea e for fazer, por exemplo, um passeio para Niagara Falls e você cruzar a fronteira para os Estados Unidos, você não volta. Por terra ali, você não volta para o Canadá, porque não vão deixar a tua entrada porque você não tem um visto. Aí você vai ter que pegar um voo dos Estados Unidos para poder voltar para o Canadá. Então, preste muita atenção. Mesma coisa se você for fazer um cruzeiro. Se você for para Vancouver, por exemplo, fazer aqueles cruzeiros que saem de lá, que vão para o Mar de Bering e voltam para o Canadá de novo, de navio, a autorização eletrônica de viagem não é válida para via marítima, ela é apenas para quem entra no país por via aérea. A gente tem um post no site do Viajante Rei, onde a gente fala passo a passo como você faz para solicitar a autorização eletrônica de viagem, e o link para o post você encontra onde? Na página desse episódio no site do Viajante Rei. É só ir lá, viajanterei.com.br, procurar o link desse post, ou aqui na descrição do episódio também tem um link para o post. Lá no site do episódio tem todos os links que a gente cita aqui. Finalizando vistos, então, se você entrar por aéreo, você pode ter a opção do visto eletrônico. Se você entrar por terrestre ou mar, você tem que ter o visto tradicional canadense. Lembrando que a opção do visto eletrônico, autorização eletrônica de viagem, apenas para quem tem visto americano válido ou já teve um visto canadense. No período de 10 anos. Se a pessoa nunca teve visto canadense e não tem visto americano, tem que ser o tradicional. Tem que ser o visto aquele solicitado no consulado. Imigração. Vamos lá, a imigração canadense tem fama de ser uma imigração rígida, assim como acontece com a imigração da Espanha em Madrid, acontece com a imigração inglesa que tem uma fama péssima, a imigração americana também, da Irlanda que tem uma péssima, e não deixa de ser também a imigração americana que também é temida. No nosso caso, não só no Canadá como em todos os lugares que a gente foi, a gente nunca teve problema na imigração. Sim. Então, antes de falar da nossa experiência lá no Canadá, eu queria falar no embarque. Quando a gente chegou na nossa conexão, que foi no Panamá, para embarcar no voo para o Canadá, a pessoa que estava ali na entrada da aeronave já me pediu meu visto. Aí eu fui dizer para ela que eu não tinha visto, que eu tinha autorização eletrônica de entrada. Ela, não, mas você tem que ter um visto. Ele não sabia que existia autorização eletrônica. Aí, enfim, eu tive que falar para ele, não, eu tenho visto. Ele, não, mas se você não tiver, você vai voltar? Eu falei, não, eu tô dizendo. Ah, você garante que o senhor tem? Eu falei, garanto. Aí ele deixou eu embarcar, mas ele queria que eu mostrasse o visto para ele. Mas, enfim, não tinha. O Panamá,
desculpa, o Panamá é muito esquisito, né? O aeroporto do Panamá para embarque. É meio tenso, né? É muvucado, é esquisito. Parece que tá sempre todo mundo correndo, tudo pra última hora, enfim. Não é legal. Mas enfim, quando a gente chegou lá no Canadá, tudo muito calmo, tranquilo, saímos do avião, a gente subiu as escadas, chegamos num saguão muito parecido com a imigração americana. Tinha ali a fila da imigração. Nessa fila já tinha separado quem ia passar por quiosque, quem ia pra entrevista. A gente foi direto pro quiosque. Chegamos no quiosque lá, escaneei o passaporte, digitei lá. Trâmite normal, digitar as informações que ele pede no sistema, tirou a nossa foto, imprimiu o papel. Com esse papel a gente saiu do saguão, a gente entregou o papel na saída e pronto, acabou, já estamos fora do aeroporto. A pessoa não olhou nem conferiu. Não tem carimbo no passaporte, não tem nada. Mas não é sempre assim. Normalmente a pessoa chega no quiosque, digita lá as informações, aí o que pode acontecer é não sair o papel de saída. Sai um papel com X e você vai para uma segunda, que é uma entrevista pessoal ali no guichê, e aí o oficial de imigração vai fazer as perguntas para onde você vai pedir diária de hotel, vai perguntar onde você vai ficar hospedado, enfim. Vai fazer as perguntas normais do oficial de imigração e ele vai avaliar se a sua entrada é permitida ou não. Ele pode ali te dar o carimbo e falar para você, ok, bem-vindo, e você entra para o Canadá. Ou ele pode te mandar para um terceiro ponto de checkpoint, onde você vai ter uma entrevista um pouco mais severa. Você vai ter mais uma oportunidade para convencer o oficial de imigração de que você está indo. Eu não sei se minha memória tá falhando, mas eu lembro que o cara que a gente entregou esse papel, na nossa frente, ele tava questionando algumas coisas com uma mulher. Tava fazendo pergunta para ela. Perguntas. Isso. Então você ainda pode ser barrado ali também. Sim, mas no nosso caso a gente não foi... Ele nem olhou pra nossa cara. Nem desta vez e nem... Tipo, nem welcome. Nada. Muito parecido com as nossas últimas entradas nos Estados Unidos. Chega lá na maquininha, imprime o papel, você entrega o papel pra ele na saída, ele olha pra você e fala welcome back. Pelo menos ele fala alguma coisa. Mais simpático. É isso aí. Então... você já foi pro Canadá? Conta pra gente como é que foi o seu processo de imigração. Foi fácil pra entrar? Te perguntaram alguma coisa? Você logo ali no quiosque já saiu o formulário e você já entrou? Você foi pra entrevista? A gente vai adorar de saber como é que foi a sua história. Conta pra gente, vai? Tô esperando. Agora, roteiro. Então, por onde que a gente entra e sai do país? Nesse caso, a gente basicamente tem possibilidades. A gente entra e sai por uma mesma cidade, que pode ser Toronto ou pode ser Montreal, ou a gente entra por uma e sai pela outra. Entrar por Toronto e sair por Montreal, ou entrar por Montreal e sair por Toronto. E como é que a gente faz para escolher qual é a melhor opção? Primeiro, vamos tentar dar algumas dicas para ajudar você nessa escolha. O preço da passagem para qualquer um desses casos é praticamente o mesmo, você entrando pela mesma cidade ou você saindo pela outra. Então, se você conseguir um preço com uma promoção super, mega, hiper incrível, talvez seja a melhor opção para você fazer a opção que tá lá, que é super, mega, hiper incrível. Sim. Agora, se não for o seu caso, eu acho que você tem que se perguntar primeiro, quanto tempo que você pretende ficar no Canadá? Se você for ficar uma semana ou menos, a sugestão é foque numa cidade só, entre e saia por essa cidade. Já, se você for ficar mais tempo, aí você pode tentar pensar em entrar numa cidade e sair por outra. Porque, por exemplo, Toronto fica a 540 km de Montreal. Bastante coisa. Então, para você entrar por Toronto e sair por Montreal, você vai ter que percorrer pelo menos 540 km entre as duas cidades. Sim. Então, o ideal é que pelo menos uns 10 dias para você conseguir visitar essas duas cidades e fazer esse trajeto. E detalhe, tem outras questões que você precisa levar também em consideração. Como é que você vai se locomover entre essas cidades? Você vai de carro ou você vai de transporte público? Por exemplo, de trem ou de ônibus? Se você for de carro, qual é o valor que você vai ter que pagar de taxa para você devolver o carro numa cidade diferente da que você pegou? Por exemplo, aluguei o carro em Montreal, que eu entrei por Montreal, e vou devolver o carro em Toronto, que é a cidade que eu vou sair do Canadá. Aí a locadora vai me cobrar uma taxa lá, por exemplo, sei lá, $200 canadenses de taxa de entrega. O que eu vou pagar... A menos de passagem, vai valer a pena? O que eu vou pagar para ter que voltar para Montreal para fazer o meu voo de saída por lá vai ser mais do que os $200 que eu vou pagar de taxa para devolver o carro na cidade diferente. Então, eu acho que essa análise você tem que fazer muito bem na hora de fazer a locação. Ou, eu vou de trem. Então, ok, eu vou pegar e vou de Montreal até Toronto de trem.
E as malas? Eu vou ter mala suficiente? A minha viagem é uma viagem econômica, que eu levo só uma malinha de mão e uma mochila nas costas? Ou eu vou ter que ficar arrastando mala de 23 quilos pelas estações? Então, não é cômodo. E isso também precisa ser levado em consideração. Mesmo porque na hora que você compra a sua passagem de trem, você tem que escolher quantas malas você vai levar e pagar por essa bagagem. Verdade. Então, isso você tem que levar em consideração. A gente analisou muito isso antes de fazer o nosso roteiro. E no nosso caso, não valeu a pena. Nós escolhemos entrar e sair pela mesma cidade. E andar dentro do Canadá de carro. Isso, a gente alugou um carro e devolvemos esse carro no mesmo lugar onde nós alugamos. A nossa viagem foi uma viagem mais longa, foram quase 20 dias, então a gente conseguiu explorar um pouco mais essas cidades. Levamos em conta também os dias que a gente ia de transitar. Então não foi uma viagem corrida, foi uma viagem tranquila e a gente não gastou. Não, tranquila nunca é. Mas foi uma viagem. Foi uma easy, não foi uma. Foi uma slow. Uma slow travel. Foi easy e foi slow. Isso. Então leva isso, avalia o que é melhor para você na hora de escolher a compra da sua passagem para visitar o Canadá. Para escolher como que você faz o seu roteiro não só para o Canadá, como para qualquer lugar do mundo, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração são os dias de chegada e os dias de partida, que via de regra não são dias que você consegue aproveitar o destino da sua viagem. A que horas que você vai chegar no país? Você vai conseguir fazer o que nesse dia que você chega? E no dia de volta, que horas que você vai ter que ir para o aeroporto? Você vai ter que ir para o aeroporto cedo? Você vai ter que fazer check-in e já ir para o aeroporto no meio-dia? Você só vai para o aeroporto à noite? E o check-out do hotel? O que você vai fazer com as malas no tempo que você fez o check-out até o tempo do aeroporto? Enfim, esse dia de chegada e o dia de saída normalmente são dias mortos que você acaba não computando porque você não consegue fazer nada. No caso da nossa entrada no Canadá, os horários de voo pra gente foram ótimos, a gente não perdeu nenhum dia de viagem. Por quê? A gente chegou, você lembra? Acho que era por volta de meia-noite, 11 e pouco da noite a gente desembarcou. Era tarde. Até fazer imigração, a gente chegou no hotel, era meia-noite e meia, mais ou menos. Isso. Aí a gente chegou no hotel meia-noite e meia, no dia seguinte de manhã a gente acordou, tomou café, já pegamos o carro na locadora e a gente já saiu de Montreal e foi fazer o nosso roteiro. Já saindo de Montreal, deixamos Montreal para conhecer no final da viagem. Importante, gente, as locadoras não funcionam 24 horas no aeroporto de Montreal. Então checa o horário que você vai chegar para verificar se você vai encontrar a locadora aberta. No nosso caso, a gente não tinha opção de locação de carro quando a gente chegou. A gente alugou o carro na Hertz. A gente teve que ir numa loja da Hertz em downtown, no centro da cidade. Era perto do hotel. Era perto do hotel. E a gente optou por usar um serviço de transfer do aeroporto até o hotel, que foi o serviço da Black Lane. E foi ótimo. Foi muito bom, o motorista foi fantástico. Doce. Foi um carro enorme, lembra? Enorme. Porque cabia uma família. A gente estava com 4 malas e 2 malas de mão, porque era frio, a gente levou muita roupa. Porque a gente gosta de levar para comprar também, né? E aí ele foi super educado, conversou com a gente. E coincidentemente foi o mesmo motorista que nos levou de volta, porque o nosso voo de volta também saiu muito cedo. Ele saiu, acho que era umas 9 horas da manhã o voo, então 5 horas da manhã a gente já foi para o aeroporto. Ele deve ser o único motorista que topa essas corridas de madrugada. Então ele foi buscar a gente 5 e pouco da manhã no hotel, então a gente aproveitou o dia inteiro, fomos dormir, no dia seguinte acordamos bem cedinho, 5 e pouco da manhã. Pensa num frio. Fomos pro aeroporto e 9 e pouco da manhã, aquela neve que eles fizeram, tiveram muito frio, muito. Lembra aquele processo de desicing, de retirada do gelo de um avião. Muito legal. Legal, mas tenso. Ver como que a aviação é uma coisa séria. Porque tava tipo menos 17, menos 15, menos alguma coisa. Menos muita coisa, não era menos alguma coisa, menos muita coisa. E aí o avião congela, né? Então eles fazem um descongelamento do avião antes do avião decolar. Isso, aí tem as cores diferentes, mas isso é um assunto pro próximo episódio. Então o nosso voo saía às 8h10 da manhã, a gente saiu 5 e pouco, então não tivemos perda de dia, nem na chegada, nem na saída. Então os dias que nós ficamos lá foram efetivamente aproveitados. Então veja os horários de chegada e saída do seu voo, que horas você chega, que horas você sai, e se você vai ter dia perdido ou se você vai conseguir aproveitar todos, e inclua esses dias perdidos, ou exclua esses dias perdidos do seu planejamento. Então, no nosso caso, qual é o roteiro ideal que a gente considera
para visitar essas duas regiões, Ontário e Quebec? Para mim, eu não sei, Leda concorda comigo, pelo menos 14 dias, sendo 4 dias em Montreal, 3 dias em Quebec, 3 dias em Ottawa e mais 4 dias para Toronto. Esse número do Lincoln 14 é cabalístico, porque quem viu o episódio de Portugal, ele também falou 14. Não, eu falei até 17. Não, mas começou com 14. Pelo menos 14. Concorda? Concordo. Acho que 2 semanas é o ideal mesmo. Menos do que isso, não dá para conhecer todas as regiões, até dá. Você vai dizer que passou pela cidade. Conhecer, você não vai conhecer. Eu acho que dá pra cortar aqui, por exemplo, ao invés de ficar 3 dias em Quebec, dá pra ficar 2. Ao invés de ficar 3 dias em Ottawa, dá pra ficar 2. E aí você consegue diminuir pra 12. Mas não dá pra diminuir muito mais do que isso, não. Mas a gente sabe também que essa opção de roteiro ideal nem sempre vale pra todo mundo. Muitas vezes a gente só consegue alguns dias pra aproveitar. Então pense que se você tiver até 4 dias pra curtir o Canadá, não muito mais do que isso, a nossa sugestão é foque e visite apenas uma cidade, como por exemplo Toronto. Você tem mais de 4 dias? Tem 6, tem 7, tem 8. Então aproveita para conhecer a região ali de Quebec, Montreal, Quebec City e Ottawa. E de Montreal a Ottawa são aproximadamente 200 km. De Quebec até Montreal são mais 250. Então dá para você fazer aí 2 horas, 2 horas e meia de trajeto entre e as estradas são boas. Muito boas. Detalhe também para falar em estrada é que no Canadá não tem pedágio. Acaba que a viagem de carro fica bem mais em conta. Só existem 2 pedágios no Canadá e eles ficam na entrada de Toronto. E você ainda tem a opção de desviar desses 2 pedágios. Eu não lembro da gente ter passado. Claro, a gente pagamos os dois únicos pedágios do Canadá. Pagamos, porque eu não queria fazer o desvio. Eu queria chegar mais cedo em Toronto, a gente tinha saído de Ottawa. Nós somos os reis do pedágio. Então a gente pagamos os únicos 2 pedágios que existem no Canadá. Então, mas normalmente não tem, tá? Então você não vai gastar dinheiro com pedágio na sua volta pro Brasil, não. Então se você puder dedicar pelo menos 2 ou 3 dias para Quebec e para Ottawa, totalizando assim 8 dias, 3 para Quebec, 3 para Ottawa e 4 para Montreal, é uma ótima opção. Mas se eu quiser visitar Montreal, Quebec e Ottawa e eu só tenho 4 dias, eu consigo? Vai ficar corrido. Vai ficar puxado, mas até dá. No mínimo 2 dias em Montreal, 1 dia em Quebec e 1 dia em Ottawa. Esse vai ser assim, visita relâmpago, para dizer que foi, para dizer que viu, mas não para dizer que conheceu. Mas dá. Nesse caso, meu amigo, esquece Toronto, que merece pelo menos 3 ou 4 dias para uma visita. Diferenças entre Montreal, Quebec City, Ottawa e Toronto. A gente chega a... Para falar sobre as diferenças dessas cidades, a gente vai ter que chegar mais uma vez na história. Aí é com o Lincoln. A história que vai definir a diferença entre essas regiões do Canadá. Como a gente deve ter aprendido lá nas aulas de colégio... Ele aprendeu. Eu acho que não. Não? Não. A região do norte da América, no norte da América mesmo, ela foi muito disputada por ingleses e franceses no século XVIII, até que em 1763, com o final da Guerra dos 7 Anos, os franceses acabaram cedendo o domínio da região que hoje forma o Canadá e entregaram o domínio para os ingleses. Então, a França perdeu a Guerra dos 7 Anos. Mas isso não deu fim à disputa, não. Por quê? Porque os Estados Unidos declararam independência em 1793. E os Estados Unidos, depois da independência, ficaram rivais do antigo colonizador, que era a Inglaterra. Então eles fizeram o quê? Os Estados Unidos invadiram ali a região do Canadá, que continuava sendo uma colônia britânica. Inclusive, acabaram por levar uma guerra, a Guerra de 1812. E aí você vai lembrar, quando nós fomos visitar Niagara-on-the-Lake, eles comentaram que os americanos invadiram a cidade, queimaram praticamente todas as casas, você lembra? E eles comentaram que as casas foram reconstruídas. E eles reconstruíram as casas como elas eram no século XVIII. Meu marido tem uma memória, gente, que eu fico chocada. Essas casas que foram queimadas durante as invasões americanas na tentativa de conquistar ali a região que era a colônia britânica. Muito bem. Nessa época, os soldados ingleses foram mandados até a região onde é o Canadá hoje, e os americanos acabaram cedendo, retornaram, desistiram, abandonaram a
a região. E aí o país acabou passando por várias mudanças, houve a união de alguma dessas províncias, como a província de Quebec, Nova Escócia e Nova Brunswick, e aí o país acabou ganhando uma constituição em 1867. Essa constituição é uma constituição, claro, feita lá pelo parlamento britânico, e em 1931 acabou o Canadá se tornando independente, juntamente com a Austrália, a África do Sul e a Nova Zelândia, mas, embora ele tenha se tornado independente, a constituição ainda era a mesma, a constituição feita lá pelo parlamento britânico. E só em 1982 é que o país ganhou uma constituição própria, chamada de Canada Act, que foi quando o parlamento britânico eliminou definitivamente os laços constitucionais entre o Reino Unido e o Canadá. Já era tempo, né? Lembrando que mesmo hoje, embora exista essa autonomia, essa independência política, o Canadá tem um sistema político baseado na monarquia constitucional. Tem um primeiro-ministro, o primeiro-ministro é escolhido entre os representantes do partido com maioria no parlamento canadense, que hoje é o Justin Trudeau. Isso, aquele que gosta de fazer piadinha com Trump, nas reuniões com o primeiro-ministro francês. Lembra das conversinhas que filmaram lá? Pois é. Existe um monarca, que também é o chefe de Estado, que é quem? Rainha da Inglaterra. A Rainha da Inglaterra. E existe o representante do monarca no solo canadense, que é o governador-geral. E aí, quando a gente fala desse posto de governador-geral... Muito cacique, né? Eu queria contar para vocês como que é essa função do governador-geral. Imagina o seguinte, se a gente pensar lá no passado, como é que o rei da Inglaterra tomava as decisões se ele estava lá do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, e aí surgiu um problema lá na colônia, e aí você tinha que consultar o rei, para o rei decidir o que ia fazer para resolver aquele problema. Você tinha que mandar um navio com um emissário atravessar o Atlântico inteiro para lá. Rei, pegou fogo lá. O que a gente faz? Aí o rei ia pensar. E aí pegava de novo o navio. Aí fazia uma decisão decisão real lá. Isso demorava o quê? Uns 2 meses. 2, 3 meses. Então, o governador-geral nada mais era do que o representante do rei na colônia. Então, esse governador-geral, antigamente, normalmente ele era um lorde britânico escolhido pelo monarca, escolhido pelo rei. Mas no Canadá de hoje, a escolha do governador-geral é feita pelo primeiro-ministro e ele é escolhido entre cidadãos canadenses e o nome é então aprovado pela rainha. O governador-geral hoje não é um governador, é uma governadora e ele não é político, ele exerce apenas atividades de cerimonial, igual a rainha na verdade, né? Ela não tem função política. Então o país, embora seja tranquilo, dessa muito história tranquilo. É um país tranquilo, ele é um exemplo de multiculturalismo, é um exemplo de diversidade, mesmo porque, embora a população hoje seja predominantemente branca, eles têm um respeito muito grande com o estrangeiro e também com os povos de origem, né? Porque eles eram aborígenes, os habitantes originais do Canadá, tem os esquimós, o pessoal que vive lá no norte do país, enfim, ainda existem esses aborígenes. O país passa por um processo de transformação e isso acaba por levar por alguns movimentos, inclusive o movimento de independência da região de Quebec, que eu não sei falar em francês esse nome. Eu também não vou falar não, gente. A região de Quebec, ela tem uma população, aproximadamente 80% dela é de descendente de franceses, é uma população católica e o restante do Canadá fala inglês e é protestante. Então, a região de Quebec é uma região diferente e, por ser diferente, existe um processo de tentativa de se tornar independente que já rola já há algumas décadas. E assim, quando você chega em Quebec, você já consegue visualizar que tem essa diferença. Que lá é francês, né? As placas são em francês, no supermercado as pessoas não sabem falar inglês, né? As duas línguas, na verdade, o Canadá tem duas línguas oficiais, né? Tem o francês e tem o inglês. Então, se você está em Toronto, você se sente nos Estados Unidos. E se você está em Quebec, você se sente na França. Quando você visita o Canadá, você visita 2 países em um só. Você faz uma visita para os Estados Unidos e para a Europa ao mesmo tempo. Mas eu sinto que em Toronto, se você fala o francês, eles entendem porque eles são bem bilíngues mesmo. Agora em Quebec, não. Quebec, é difícil você encontrar uma pessoa que fale francês e inglês em Quebec. Na cidade de Quebec City até encontra, mas saiu ali na região, um pouquinho já é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, antes da gente começar de verdade a falar do Canadá, porque até agora a gente só falou de história, a gente deu uma introdução, não é? A gente tá levando todo esse aspecto cultural para falar da cidade. Eu queria falar sobre mais uma peculiaridade do Canadá. O ritmo e os lugares para você visitar vão depender
depender muito da época do ano que você vai viajar. Por quê? Porque o clima do Canadá, ele é de extremos. Ou seja, no verão faz muito calor e fora do verão, eu não vou dizer no inverno não, e fora do verão faz muito frio. Então no verão dá para você aproveitar os parques naturais, as florestas. É sem dúvida nenhuma, acho que ninguém discorda disso. O verão é a melhor época para se viajar para o Canadá. Já no inverno, tudo muda de figura, o frio é de matar. Mesmo nos meses de outono e início da primavera, você vai encontrar temperatura negativa. Nós fomos quando? Nós fomos em novembro, no outono. Que era para estar começando um frio. Mas a gente pegou menos 25. Menos 27. Menos 27. Vocês têm noção do que é um frio de menos 27? Eu não tinha, mas eu tive. Então, mas aí, assim, não era pra gente encontrar no final do outono, no mês de novembro, porque o inverno só ia começar em dezembro, as temperaturas negativas mesmo, frio, esse frio de menos 27, era pra ter em dezembro. Mas era a gente foi janeiro, pra lá? Não pra ter em novembro. Foi um outono atípico. Não era pra pegar menos 27, mas a gente já foi esperando temperaturas negativas sim, mas não em menos 27, porque não eram temperaturas normais para a época. Logo, se não for verão, vocês sabem que a possibilidade de frio é certa. E o ideal então é você viajar no verão. No verão você vai poder visitar os parques, vai poder ver cachoeira, vai poder ver as ilhas de Toronto. Os lagos. Vai poder ir os lagos, vai poder brincar na nuvenzinha lá em Niagara Falls. E a parte de natureza do Canadá é muito linda, então... A gente tem alguns lugares, por exemplo, de natureza no Canadá para falar no verão. Tem as cataratas de Montmorency, que não são cataratas, na verdade uma cachoeirazinha. Ali em Quebec City, tem o Parque de Mont Royal. Em Montreal, aliás, o nome Montreal vem de Monte Royal. Sim. E é um parque que fica dentro da cidade. Você sobe lá em cima no Mont Royal, você tem uma vista linda da cidade. Tem aquela região onde fica La Grande, a roda gigante, que eu não sei falar em francês também. Ele olha pra mim, ele acha que eu sou fluente em francês. Eu não fiz 10 anos de aliança francesa. Não, eu não fiz 10 anos, 9. Eu fiz 8 no colégio. Logo eu não lembro absolutamente nada. Então, além do Mont Royal, que deu o nome de Montreal, você tem também o Gatineau Park e o Mackenzie King State, que fica em Ottawa. Você tem a Whirlpool State Park em Niagara. Você lembra dessa Whirlpool State Park? Onde tem aquele cable car que o pessoal faz arborismo. Que tem aquela a água que desce do... Ele tá tentando. Rio Niágara, desce aquela água, a hora que ela encontra lá a piscina, ela dá uma volta. Sei onde ela lembrou. E aí, dependendo do volume de água, de noite ela gira no sentido horário, de dia ela gira no sentido anti-horário. Lembrei. Ali é uma região fantástica para você poder visitar no verão. Verdade. Niagara Falls é uma região fantástica para poder visitar no verão. Você vai poder brincar lá no... deve ser muito mais encantador. Das cataratas. Deve dar para tirar foto com um arco-íris. Aquele outlet que tem perto de Toronto, que fica a 100 km de Toronto, o Niagara Outlet, é um lugar para visitar também predominantemente no verão, porque ele é um outlet aberto. Igual aquele que tem em Nova York, que é aberto. Tem o Elizabethtown, que é fechado, e tem aberto. Então esse... Cada loja que eu entrava era uma delícia, um calorzinho. O Canadá dá para se fazer muita coisa. Você tem lá a opção de compra, você tem a opção de gastronomia, você tem opção de passeio, você tem opção de natureza, você tem lugares para se visitar nas cidades, tem a CN Tower em Toronto, tem castelo, enfim, é um lugar fantástico para você ir, de preferência no verão. Se você gosta de frio, de inverno, de clima de Natal, dá para ir no inverno também. É só passar na Uniqlo e comprar uma termal que segura frio de 30 a 40 graus negativos. E o que a gente não falou, para encerrar, é comida. Mas comida não é no próximo? No próximo a gente vai falar sobre as cidades. Mas eu acho que tem que em cada cidade a gente falar sobre cada comida. Mas e o Canadá? Ele não tem uma comida característica? Maple. Mas não, maple é um xarope delicioso. Mas e a comida? A comida, poutine. Muito bem, eu não coloquei no roteiro. Comida eu lembro, gente. Tem o poutine. Poutine é uma batata, né? É uma batata frita, não é? Sim, com coberta molhinho. Com molho. E detalhe, é o único lugar do mundo
em que o McDonald's vende poutine. O Lincoln gostou, eu não gostei. Eu adoro batata frita. Eu gostei do poutine. Além do poutine, a gente tem outra curiosidade pra falar também. Eu tô começando agora com os bônus. Tem uma rede de café. Mas isso eu acho que você tinha que falar no próximo. Deixa pro próximo. Então, para as pessoas ficarem curiosas. Curiosas, Então eu vou deixar esses spoilers pra gente poder conversar no próximo episódio. Agora que você então já sabe um pouquinho mais sobre o Canadá e sobre como planejar a época da viagem de acordo com a sua preferência, a gente vai poder falar um pouco mais sobre cada uma das cidades desse roteiro, Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec City, no próximo episódio. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de destino como tema do nosso podcast, entre em contato com a gente. Para falar com a gente é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Você encontra o Viajante Rei também nas redes sociais. Você pode enviar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp do Viajante Rei, que é o 5521 97925 4747. Por hoje é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem com mais um episódio do podcast Viajando na Maionese. Então, nos vemos no próximo episódio sobre o Canadá. Até lá, viajante. Eu te espero no próximo episódio pra gente poder conversar sobre o que fazer em cada uma dessas cidades. Até o próximo episódio, viajante.